Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um exercício da FUVEST 2018, questão 3, prova V. Professor Samuel aqui com vocês. Vamos lá, ó. Furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a condensação do vapor em água. De acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico, um furacão produz em média 1,5 centímetros de chuva por dia em uma região plana de 660 quilômetros de raio. Pessoal, ó, eu vou destacar essas coisas aqui que elas são importantíssimas, tá? Então, ó, em média 1,5 centímetros de chuva. Isso aqui é a altura que a gente vai ter que imaginar um cilindro aí, né? A altura que esse cilindro vai ser preenchido, tá? Então, 1,5 centímetros por dia. Então, isso aqui é para um dia inteiro. Uma região plana de 660 quilômetros de raio. Então, é gigantesco esse negócio, tá? Nesse caso, a quantidade de energia por unidade de tempo envolvida no processo de condensação do vapor em água da chuva é aproximadamente. Aí a gente tem lá as informações do pi, calor latente, vaporização, densidade e quantos segundos tem dentro de um dia. Vamos ver então como é que a gente vai resolver esse negócio. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando está falando da condensação da água da chuva, né, do vapor em água da chuva, a gente está falando de mudança de estado físico. E mudança de estado físico a gente calcula por meio dessa expressão aqui, ó. Q é igual a m vezes L. Aqui o Q é a quantidade de calor, o m é a massa da substância que está sendo transformada de estado, né? E o L é o calor latente de transformação. Pode ser de fusão quando é do gelo para a água, e quando é da água para o gelo também é o mesmo valor, né? E condensação quando é do vapor para a água ou evaporação quando é da água para o vapor. A gente está trabalhando com de condensação aqui, tá? E o exercício já informou isso para a gente. Muito bem, o que a gente precisa aqui, ó? O que eu estou tentando calcular, né? E o L, o exercício me deu. Então isso significa que eu preciso encontrar essa massa de algum jeito, porque senão eu vou ficar com duas incógnitas nessa expressão. Então essa aqui é a minha expressão chave. Só que para conseguir fazer ela funcionar, eu tenho que determinar o valor da massa. Então a massa, neste caso aqui, ela vai ser dada pelo seguinte: o volume vezes a densidade. Eu vou chamar a densidade de ρ, tá? Bom, muito bem. O volume aqui, neste caso, vai ser de um cilindro. Então ele falou lá, né, 660 quilômetros de raio. Aí o negócio vai ficar um círculo, né, bem grandão aqui. E tem uma espessurinha de 1,5 centímetros de altura, tá? Então é o volume disso aqui que eu preciso. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Isso aqui já resolve bastante para a gente conseguir calcular esse volume. Então, ó, eu vou reescrever aqui na frente a área da base vezes a altura vezes o ρ, que é a densidade da água. Beleza? Muito bem, como é que eu calculo a área da base? A área aqui de uma circunferência. Isso aqui vai ser π vezes r ao quadrado, vezes a altura, aí, vezes a altura, vezes o ρ. Beleza? Pessoal, vocês estão percebendo que eu não estou substituindo ainda os valores, né? Não estou fazendo conta localmente. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, tá? Então, beleza, ó. Consegui determinar aqui o que é a minha massa, certo? Então, agora eu vou pegar a massa e vou colocar aqui, ó, na expressão do calor latente, né? Do calor de transformação de estado. Então, vamos lá. O que vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, vezes a densidade da água, vezes o calor latente de evaporação, de vaporização ou de condensação, que é o mesmo valor que o exercício já deu aqui pra gente. Beleza? Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa condensação, a quantidade de água que eu calculei aí, foi aquela quantidade de água para um dia. O exercício está perguntando o seguinte, ó. Nesse caso, a quantidade de energia por unidade de tempo. Unidade de tempo, neste caso aqui, vai ser o segundo, né? Então, eu vou pegar. Como é que eu sei que é segundo, né? Porque as unidades de medida
da resposta, né, das opções de resposta, está em watt. E watt é joule por segundo. Quando eu encontrar esse valor de energia aqui do Q, eu vou encontrar em joule. Aí eu tenho que dividir pela quantidade de segundos que tem num dia, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou dividir tudo por ΔT. Quando eu estou falando de watt, eu estou falando de uma potência, que é energia por tempo. Então, eu vou reescrever isso aqui embaixo, como potência, tá? Então, isso aqui eu vou até colocar entre parênteses aqui, ó, um P da potência, beleza? Então, aqui eu já vou colocar os valores, já vou reescrever os valores. Aí a gente vai discutindo cada um desses valores aqui que eu vou colocando, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pi. Pi tá aqui, o exercício pediu para você adotar o pi igual a 3. Então, ficou 3, beleza. Raio ao quadrado. O raio tá em quilômetros. E aí a gente precisa de um cuidado. O primeiro cuidado é que eu não posso ficar trabalhando com unidade de medida diferente, então eu tenho que converter de uma em outra, porque eu tenho aqui o raio em quilômetro e a altura do cilindro está em centímetros. Então, de bate pronto assim, ou eu transformaria o centímetro em quilômetro, ou eu transformaria o quilômetro em centímetro. Mas isso nem sempre é boa ideia. Talvez você precise transformar essas duas para uma unidade de medida intermediária. No caso, quem que tá no meio do caminho aí, que é uma posição legal? O metro, né? Então o quilômetro é grande pra caramba, o centímetro é pequeno pra caramba e o metro tá no meio do caminho. Ah, mas poderia não ser. Por que que o metro é um bom candidato, né? Poderia ser decímetro, decâmetro, por que que é o metro, né? Primeiro porque o metro é a unidade de medida do sistema internacional. Então é uma unidade de medida especial. Você tem um monte assim, o ideal é você botar no sistema internacional, tá? Se você não tiver dica que você tem que usar alguma outra coisa, bota no sistema internacional que é mais garantido. E aí quando você olha nos outros, nas informações que foram dadas tanto nas opções de resposta quanto no NOT e ADOT, tá tudo no sistema internacional. Watt é sistema internacional, joule, sistema internacional, quilograma por metro cúbico, né? Então, se eu não usar metro, eu vou ter que transformar essa densidade da água, o que não vai ser bom negócio agora, tá? Então, a ideia é a gente trabalhar com metro. Como é que eu transformo esses 660 quilômetros em metro? Preciso colocar um 10 à terceira no lugar do K. Então, eu vou repetir aqui, ó, 660 vezes 10 a terceira virou metro, tá? Então, 660 mil metros. Beleza. Isso aqui está ao quadrado, então eu vou fechar um parênteses aqui e vou elevar isso aqui ao quadrado, tá? Aí eu tenho a altura. A altura é 1,5, a altura do cilindro, né? Então, 1,5 centímetro, o Czinho aqui, para virar metro, eu preciso trocar esse C, substituir por 10 a menos 2, beleza? Muito bem, aí depois vai entrar a densidade da água, 10 a terceira, vezes o calor latente de vaporização, que é 2 vezes 10 a sexta. 2 vezes 10 a sexta. Isso tudo aqui está dividindo pela quantidade de segundos em um dia, que é de 8,6 vezes 10 a quarta. Então, vamos lá, 8,6 vezes 10 a quarta. Aí, aqui a gente precisa conversar de novo, pessoal, que é o seguinte. Eu já falei em alguns vídeos, falo de vez em quando aqui no canal, que a FUVEST, ela não quer que você faça contas muito complicadas. Não é isso que ela está procurando, tá? Então, se você chega numa conta muito complexa, assim, que tem muito número com vírgula e tal, desconfia. Desconfia porque geralmente você vai conseguir simplificar isso de alguma maneira. Se não der mesmo, se não for possível, aí você resolve a conta, mas não sai substituindo e fazendo conta loucamente. Quando você faz muita conta no mesmo exercício, a sua chance de errar o exercício, errar numa continha boba, aumenta muito, tá? Mesmo que você está com pressa ali e tal. Então, assim, vamos com calma, substitua os valores e veja o que pode ser simplificado. Mesmo dentro dessa conta montada, procura fazer as coisas mais simples antes.
e depois você vai fazendo as mais complexas, tá? Isso é quase sempre verdade. Neste caso aqui, você vai ver o seguinte: a gente substituímos, né? Aí colocamos todos esses valores. Se eu vou fazer essa conta toda aí, vai ficar um negócio complicado, né? Nós ainda temos uma conta complicadinha para fazer, mas ela é menos do que parece, menos do que tá aparecendo aí para você, tá bom? Vai ser mais rápido do que você possa estar imaginando quando você olha a coisa cheia de número desse jeito. Então vamos lá, ó, acompanha aqui comigo. E nesse momento que a gente deu uma paradinha, né? Lembra de curtir o vídeo aí, fazer um comentário, dar um joinha, se inscreve no canal para dar aquela força e a gente continuar fazendo essas resoluções, beleza? Então vamos lá, ó. Potência aqui, tá? O que que eu vou fazer, ó? 2 vezes 1,5, 3. 3 vezes 3, isso dá 9. Então eu vou botar o 9 aqui, tá? Então isso aqui é uma conta simples, dá para fazer aqui de boa. Eu vou até cortar, porque como tem muito número, para a gente não correr o risco de calcular de novo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a conta com as potências de 10. Então eu vou deixar esse 660 aqui por enquanto, tá? Vou fazer as contas com as potências de 10. Primeira coisa que a gente precisa ter atenção é que esse 10 à terceira está elevado ao quadrado. Então, quando eu tenho potência de potência, eu preciso multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 2, 6. Então, esta potência de 10 aqui vai ser 10 à sexta. Então, é 9 vezes 10 à sexta. Vezes. Aí tem um 10 a menos 2 ali. 10 a menos 2. Vezes 10 à terceira. Vezes 10 à sexta. Eu falei que ia fazer a conta, mas eu só vou agrupar aqui e depois eu faço a conta, tá? E aqui, ó, esse quadrado, ele tá distribuído aqui, né? Ele vai ser distribuído por 10 à terceira e vai ser distribuído por 660 também, beleza? Então, ó, vai ficar aqui 660 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar dividido por 8,6. 8,6 vezes 10 à quarta. Muito bem, vamos fazer mais uma linha aqui. Olha lá, vou colocar o 9 aqui de novo. Aí vai ficar assim, ó. 10 à sexta vezes 10 à sexta. Isso dá 10 à décima segunda. 10 à décima segunda vezes 10 a menos 2. Dá 10 à décima. 10 à décima vezes 10 à terceira dá 10 à décima terceira. Então fica 10 elevado a 13 aqui, tá? Então aqui vai ficar 10 elevado... Você não precisa seguir todos esses passos, né? Eu vou fazer aqui para a gente poder observar bem quais são os cálculos que eu estou fazendo, tá? Então já simplificou bem aqui. E aqui continuou 660 ao quadrado. E embaixo aqui tá o 8,6. Epa! 8,6 vezes 10 à quarta. Muito bem. Gente, ó. Assim. Tem uma palavrinha que aparece bastante nos vestibulares. No FUVEST quase sempre tem aí. Todo ano vai ter uns 2 ou 3 exercícios com essa palavra, tá? Ela é muito importante na resolução e você tem que dar uma olhada se o enunciado não está mostrando ela, porque isso vai fazer diferença em como você vai encarar a resolução do exercício. A palavra é aproximadamente. Se ele está querendo saber o resultado aproximado, você precisa fazer aproximações. Então você vai fazer arredondamentos lá para fazer a coisa encaixar. Claro, não pode ser uma coisa muito esdrúxula, né? Posso, por exemplo, aproximar 9 de 5. Está muito longe. Agora, eu posso aproximar 8,6 de 9. 8,6 parece muito com 9. É próximo, tá? Então, se eu aproximar 8,6 de 9, eu posso tirar isso aqui. Porque daí vai ficar 1. Eu posso encarar como 9 dividido por 9, né? Então fica 1. Aí isso aqui, ó, é 10 a décima terceira vezes 10 a... ou vezes 10 a menos 4, né? Porque o 10 a quarta está no denominador. Então, isso aqui vai me dar 10 a nona. 10 elevado a nona.
vezes 660 ao quadrado. Aí aqui a gente chegou num bequinho sem saída. O beco sem saída é que você tem que fazer 660 ao quadrado. Não tem muito jeito, tá? Ah, é chato fazer 660 ao quadrado, mas é melhor do que você ter resolvido tudo isso aqui. Imagina, você chega aqui, você quer resolver essa conta toda, né? Pegar esse negócio aqui e dividir por 8,6 para ser o mais preciso possível. Não, considera o aproximadamente, simplifica várias coisas. Aí você vai chegar aqui no 660 ao quadrado, aqui tem que fazer, tá bom? Então, ó, eu já fiz e 660 ao quadrado vai dar 435.600, tá? 435.600 vezes 10 a nona. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que as alternativas são todas aqui, estão em notação científica, né? Então, um número que está entre 1 e 9,9. Então, eu vou pegar esse númerozão aqui e transformar em notação científica também. A vírgula está aqui, ó, depois desse zero. Para ficar um número em notação científica, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Quando eu ando 5 casas para a esquerda, eu estou dividindo aqui, né, por 10. Então eu preciso acrescentar aqui 5 unidades no expoente da minha potência de 10 para compensar essa divisão que eu fiz, tá? Então, ó, vai ficar 4,35. A gente pode deixar nessa precisão, vezes 10 elevado à décima quarta watt, porque é joule por segundo. Aí você procura 4,35 lá nas opções de resposta. Tem? Não, não tem. Não vai ter mesmo, tá? Porque o exercício está pedindo aproximadamente e você fez arredondamentos, né? Então, se a gente fez o arredondamento, a gente vai procurar o mais próximo. E o mais próximo disso é 4,6, alternativa B. Beleza, gente? Lembra dessa dica do aproximadamente aí, que isso resolve muito problema. Beleza? Valeu, galera. Até mais.